Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Álgebra Linear do período 2020.1 remoto. Continuando falando sobre transformações lineares, nessa videoaula nós iremos falar sobre o teorema de existência e unicidade da transformação linear e vamos definir e dar alguns exemplos sobre imagem de uma transformação linear, certo? A gente sabe que a transformação linear é uma função, né, que sai de um espaço vetorial e vai em outro, certo? Por isso, é natural a gente querer estudar a imagem dessa função, tá certo? Bem, então é isso, vamos lá à nossa videoaula. Existência e unicidade da transformação linear. Sejam espaços vetoriais reais, certo? Seja 1, 2 até o n, uma base de U, e V1 até Vn, uma base de V. Então, a gente tem que existe uma única transformação linear, T de 1 em V, tá ok? T de 1 é igual a V1, T de 2 igual a V2 e T de n igual a Vn, certo? O que esse resultado quer dizer? Quer dizer que se você tem dois espaços vetoriais e duas bases, tá, desse espaço, então existe uma única transformação linear que vai levar base em base, né? Você conhecendo as imagens dos vetores da base do espaço vetorial, você conhece a sua transformação linear, tá certo? E você consegue definir uma única transformação linear desse jeito. Bem, vou apresentar esse resultado sem demonstração, tá? Mas quem tiver curiosidade, pode verificar o livro da Franco na página 230. Bem, vamos ver alguns exemplos, tá certo? Onde mostra a utilização desse resultado. Seja T de R2 em R2 uma transformação linear que satisfaz V. Eu tenho T de 1, 0 igual a 1, 2. Eu tenho T de 0, 1 igual a 2 menos 1. Determine T de U, né, onde U é um vetor qualquer do meu espaço vetorial U. Um vetor pertencente a R2, só que T de U é igual a 8, 1. E um vetor U, tal que T de U igual a 2, 1. Bem, o que a gente observa aqui no enunciado desse problema? Que ele nos dá aqui as imagens dos vetores da base do R2, tá certo? 1, 0 e 0, 1 formam uma base do R2, tá? Então, conhecendo essas imagens aqui, a gente vai determinar aqui o que ele pede nesses itens. Bem, então vamos lá, né? Letra A. Eu quero determinar T de U, ou seja, eu quero saber qual é a cara da minha transformação linear. Bem, a gente sabe que B é uma base do R2, né? A base canônica. Então, eu tenho o que, gente? Que dado um vetor U qualquer do R2, a gente pode escrever 1, 2 igual a alfa 1, 0 mais beta 0, 1. Isso aqui quer dizer o quê? Eu estou escrevendo o vetor U como combinação linear dos meus vetores da base. Eu sei que isso é possível, porque a minha base gera o meu espaço vetorial, ou seja, qualquer vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear da base. Bem, daqui a gente vai ter o quê? Fazendo aqui essa multiplicação e fazendo a soma, tá? Nós estamos com a base canônica, então é fácil verificar que o meu alfa vai ser igual ao 1 e o meu beta vai ser igual ao 2, tá? Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho que 1 ou 2 vai ser escrito dessa maneira. O que é que eu vou fazer? Vou aplicar a minha transformação linear aqui. Então, eu vou ter que T de 1, o 2, T de U, né? É igual a T de 1, o 0, mais o 2, 0, 1. Usando aqui propriedade de transformação linear, né? Eu posso tirar esse 1 para fora e posso abrir aqui essa soma. Então, vai ficar 1 T de 1, 0, mais o 2 T de 0, 1.
Só que a gente conhece a imagem desses vetores, certo? Então, a gente vai ter t de 1, 0 é 1, 2 e t de 0, 1 é 2 menos 1, certo? Então, t de 1, 2 é igual a 1, 1, 2, mais o 2, 2 menos 1. Daí, a gente encontra isso aqui, né? Multiplicando aqui as constantes pelo vetor. Agora, fazendo a soma, a gente fica com esse vetor aqui. Isso aqui é o quê? É a cara da minha transformação linear. É a lei que define a minha transformação linear. Então, se eu pego um vetor U qualquer no R2, 1, U, 2, T de 1, U, 2 vai ser 1 mais 2, U, 2 na primeira entrada, 2, U, 1 menos U, 2 na segunda entrada. Lembrando que a T ela sai de R2 em R2, tá? Isso foi bem simples, né? Agora, como é que eu faço para encontrar T de 1 igual a 8, 1? Bem, eu já tenho uma cara aqui da minha transformação linear, tá? Aí ele está dizendo que T de 1 vai ser 8, 1. Então, basta eu fazer o quê? Eu pegar isso aqui e igualar a 8, 1 para poder determinar quem é o meu vetor. Então, a gente vai ter 8, 1 igual a 1 mais 2, o 2, 2, 1 menos o 2. E daqui, a gente tem esse sistemazinho aqui, né? Com duas variáveis e duas equações. É bem simples encontrar a solução, né? A gente vai ter que a solução será 1 igual a 2 e o 2 igual a 3. Pessoal, não deixem de resolver os sistemas lineares. É muito importante colocar a solução do sistema linear. E se não resolver, não consegue determinar a solução do problema, tá? Então, olha, o vetor U que a gente estava procurando, tal que T de U é igual a 8, 1, é o vetor 2 e 3, certo? Letra C agora. Eu quero determinar U, tal que T de U seja igual a 2, 1. A gente procede da mesma maneira que procedeu no item B. Ó, eu vou ter que o 1 mais 2, o 2 igual a 2, 1 menos o 2 é igual a 2 vezes o 1, o 2. Isso aqui é quem? Isso aqui é T de U, tá? Então, T de U é igual a 2 vezes U. Aí, a gente vai obter... Aqui só colocou a constante para dentro, tá? Aí, a gente chega nesse sistema linear aqui, cuja solução é simples de ser encontrada, tá? Então, resolvendo, a gente encontra o 1 igual a 0 e o 2 igual a 0. Ou seja, o único vetor do R2 que satisfaz T de U igual a 2U, nesse caso dessa transformação linear, é o vetor nulo, certo? Bem, com isso a gente termina o problema. Exemplo 2.2, né? Seja V igual a P1, tá? Gente, lembrando, esse espaço vetorial aqui é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 1. Considere a aplicação linear T de V em V, tá? Que satisfaz T de 1 igual a 3 e T de x igual a 2 mais x. Gente, 1 e 3 são os vetores da base canônica de P1, tá certo? Determine T de P de x. Bem, então a gente vai ter o seguinte, ó. Como eu falei, B igual a 1x é a base canônica de P1. Ou seja, dado o polinômio P de x igual a 0 mais A1x, né? O polinômio de grau menor ou igual a 1, a gente vai ter A0 mais A1x é igual a 0 vezes 1 mais A1, alfa 1 vezes x, desculpem. Alfa 0 vezes 1 mais alfa 1 vezes x. Bem, aí dessa igualdade aqui a gente tem o quê? A0 é igual a alfa 0 e A1 é igual a alfa 1, né? Quando a gente está com a base canônica, os cálculos ficam bem mais simples, né? Bem, daí a gente vai ter o quê? Aplicando a transformação linear, T de A0 mais A1x vai ser A0 T de 1 mais A1 T de x. T de 1 vale 3, T de x vale 2 mais x. Então, a gente fica com isso aqui, fazendo o produto, fica 3 a 0 mais 2 a 1 mais A1x, que vai me dar
Isso aqui é a parte constante, né, do polinômio mais A1 vezes x, certo? Então, essa aqui é a transformação linear. Bem, vamos falar agora sobre a imagem da transformação linear, tá? O conjunto imagem. Considere T de um V, U em V, uma transformação linear. A imagem de T, a gente vai escrever, ó, imagem de T vai ser IM de T. É o conjunto dos vetores V pertencente a V. Gente, vê só. Os vetores estão aqui no contradomínio, tá? Da esquerda existe um vetor U no domínio, tal que T de U é igual a V. Ou seja, o meu vetorzinho aqui vai estar na imagem se existir alguém aqui no domínio ligado a ele, tá certo? Então, ó, a imagem de T é quem? São todos os vetores do meu contradomínio, tal que existe um U no meu domínio, tal que T de U é igual a V. Ou seja, tal que o meu vetor U está sendo ligado a V pela minha transformação linear. Ó, aqui eu tenho meu espaço U, né, meu espaço vetorial, aqui meu espaço vetorial V. Então, o que é que eu faço? Eu pego um Uzinho aqui em U e levo um elemento aqui em V, que vai ser a imagem do meu vetor U, tá certo? Então, esse aqui é o conjunto imagem de T. Não necessariamente a imagem é todo o contradomínio, né? Pode ser só um subconjunto menor, tá certo? Algumas observações. Primeiro, a imagem de T contida em V, né? Como já está bem explícito aqui na figura. A imagem de T é um subespaço vetorial do espaço vetorial V. A gente consegue provar isso aqui, gente. Isso quer dizer o quê? Que imagem tem base, que imagem tem dimensão, tá certo? A imagem é um subespaço vetorial. Se a imagem de T for igual a U, então T é dita sobrejetora, tá certo? Desculpa, aqui não é U não, né? Porque U é o meu domínio, é V. Se a imagem de T for igual a V, então T é dita sobrejetora. Isso quer dizer o quê? Que todos os elementos do meu contradomínio estão ligados a alguém no meu domínio, certo? Bem, vamos ver agora alguns exemplos para a gente aprender a determinar a imagem de uma transformação linear. Considere a transformação linear de R3 em R3, né, definida por T de 1, o 2, o 3, isso aqui é um vetor do R3. Vai ser o 1, o 2 e 0, certo? Gente, isso aqui é uma projeção, tá? Eu estou pegando um vetor no R3, que tem x, y e z, e estou projetando ele no plano, ó. A terceira coordenada é igual a 0. Bem, vamos ver aqui quem vai ser a imagem. Determina a imagem de T. Gente, é o seguinte, pela definição, para um vetor V pertencer à imagem da minha transformação, é porque V é igual a T de U para algum U pertencente a R3, tá certo? Bem, então a gente vai ter o seguinte, esse meu V aqui é igual a T de U, só que T da minha transformação é quem? O 1, o 2 e 0. Então, V vai ser V1, V2 e 0, certo? Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Assim, o vetor V, V1, V2, V3, pertence à imagem se o V3 for igual a 0, correto? Portanto, a imagem de T vai ser quem? Vão ser todos os vetores, tá? Do R3, tá ok? O meu V3 é igual a 0. Esse aqui é o meu conjunto imagem, tá certo? Observe que a imagem de T, nesse caso aqui, é o plano XY, como eu falei para vocês, tá? Esse caso aqui foi bem simples de determinar, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Seja T de R2 em R3, uma transformação linear definida por T de 1, o 2 vai ser o 1, o 2, e na terceira entrada vai ser o 1 mais o 2 dividido por 2. Ó, ela sai do R2 e vai para o R3. Então, o meu vetorzinho aqui, que está na imagem, ele tem que ter 3 coordenadas. A gente vai ter o seguinte, ele quer que determine a imagem. Bem, temos que a imagem de T é o conjunto
V1, V2, V1 mais V2 sobre 2 para todo V1 e V2 pertencentes aos reais. Correto, gente? Por quê? Porque todos os meus vetores U aqui do R2 estão sendo ligados ao vetor da forma o 1, o 2, o 1 mais o 2 sobre 2. Certo? Isso aqui é T de U, essa aqui é a minha imagem, tá? Então, o conjunto de imagem é esse aqui. A gente vai ter o seguinte, que se um vetorzinho V pertence a esse conjunto, então V3 é quem? É V1 mais V2 sobre 2, certo? Ou seja, gente, se V3 é V1 mais V2 sobre 2, é porque 2V3 é igual a V1 mais V2. Isso quer dizer que V1 mais V2 menos 2V3 igual a zero. Gente, essa aqui é a condição que um vetor tem que satisfazer para poder estar no conjunto imagem, tá? Assim, a gente vai ter que quem é a imagem? V1, V2, V3, né? Tal que V1 mais V2 menos 2V3 igual a zero. Quando a gente está procurando o conjunto imagem e uma transformação linear, a gente está procurando qual a condição que os vetores têm que satisfazer para estar naquele conjunto. Nesse caso aqui, a condição é essa aqui. Se o vetor satisfaz essa condição, é porque ele está na imagem de T, tá? Continuando, considere a transformação linear T de R3 em R3 definida por. Gente, eu vou pegar um vetorzinho aqui em R3, certo? Com 3 coordenadas, e vou levar em quem? Vou levar nesse outro vetor aqui que tem 3 coordenadas, onde a primeira coordenada vai ser o 1 mais 2, o 2, a segunda vai ser o 2 mais 2, o 3, e a terceira vai ser o 1 mais 3, o 2 mais 2, o 3. Essa aqui é a lei que define a minha transformação linear. Bem, determine a imagem. Então, a gente vai ter o seguinte. A imagem de T é o conjunto de todos os vetores do R3, tal que existe um vetorzinho lá no domínio, tal que T desse vetor é o meu vetor V1, V2, V3. Então, se V igual a V1, V2, V3 pertence à imagem, então existe um vetor U, né, pertencente ao R3, tal que, olha, esse aqui é o vetor da imagem. Então, ele é a imagem de algum U. Então, ele é igual a esse vetor aqui, tá? A gente vai encontrar qual é a condição para V1, V2, V3 pertencer à imagem. Bom, dessa igualdade aí, a gente tem esse sisteminha aqui, tá? Então, a gente vai resolver esse sistema aqui para saber qual a condição para um vetor estar na imagem. A matriz ampliada do sistema é essa aqui, certo? Como meu sistema tem 3 variáveis, então é mais interessante resolver ele por escalonamento, tá certo? Então, a gente vai ter a matriz escalonada do sistema é essa aqui. Gente, olha só, apareceu uma condição aqui na minha terceira linha. Se isso aqui for diferente de zero, o que que acontece? Você está com zero igual a alguma coisa que é diferente de zero. Então, o sistema seria impossível, tá? Então, a condição para que isso aqui tenha solução é que menos V2 menos V1 mais V3 seja igual a zero. Entenderam? Se isso aqui não for zero, o sistema não tem solução, ele é impossível. Então, a única maneira desse sistema aqui possuir solução é quando esse termo aqui é igual a zero. Então, a gente vai ter o sistema linear admite solução se menos V2 menos V1 mais V3 for igual a zero. Então, essa aqui é a condição que o meu vetor tem que satisfazer para poder pertencer à imagem, tá? Ó. Então, a imagem de T é o conjunto de todos os vetores de R3, tal que ele satisfaz essa condição, tá bom? Alguns teoremas importantes, tá? A gente vai ter o seguinte. Seja T de U em V uma transformação linear e S um subespaço vetorial de V. Então, a imagem inversa do meu espaço S é um subespaço vetorial de U.
Vê se vocês entendem. Eu não estou falando aqui da transformação inversa, não. Eu estou falando do conjunto de todos os vetores, tá? Pertencentes a V, tal que esses vetores são imagem de alguém que está em S, tá certo? Ele está falando T menos um de S. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que se eu pegar os vetores de um subespaço vetorial de V, o conjunto das imagens desse subespaço vetorial também é um subespaço vetorial, tá certo? Bem, eu tenho aqui, ó, aqui também é transformação linear. Eu estou saindo de U e estou chegando em V, tá? Então, pego um x aqui e levo em y aqui em S. Então, quando eu falo em transformação inversa, vou pegar um elemento aqui dentro de S e vou voltar para U, tá certo? Aí, que ele está dizendo que o conjunto de todos esses vetorzinhos aqui vai ser um subespaço vetorial de U, se S for subespaço vetorial de V, tá bem? Teorema 2.2. Se T de U em V é uma transformação linear, e se esse conjunto aqui gera o meu espaço vetorial U, então as imagens, tá? Desses vetores aqui vai gerar a imagem de T. Legal, né? Bem, vamos ver aqui mais um exemplo. Considere transformação linear T de R2 em R2, definida por... Eu pego um vetorzinho aqui no R2 e levo em... A primeira coordenada vai ser a soma das coordenadas de U, e a segunda coordenada vai ser 2, 1, menos 3, 2. Essa aqui é T de U. Ele quer que determine a imagem, determine uma base para a imagem e verifique se esse vetor aqui ele pertence à imagem. Bem, então vamos lá. Primeiro, temos que um vetor V pertence à imagem se existir um vetor U, né, lá no domínio que vai estar ligado a ele, tá certo? Ou seja, tal que T de U é igual a V. Bem, o 1, T de U é isso aqui, ó. 1 mais o 2, 2, 1 menos 6, o 2, isso aqui vai ser igual a V, que é V1, V2. Aí daqui a gente vai ter esse sisteminha aqui, tá certo? Bem, esse sistema, se a gente escalonar ele, a gente vai ter que ele possui uma única solução dada por o 1 vai ser 3V1 mais V2 sobre 5 e o 2 vai ser 2V1 menos V2 sobre 5. Ou seja, a gente encontrou um vetor lá no meu domínio, tal que esse vetor aqui está ligado a V1, V2. Gente, tem alguma restrição aqui nessa solução? Não, não tem nenhuma restrição. Então, todo vetor V pertencente ao meu contradomínio vai ser imagem dos meus vetores do meu domínio, tá certo? A gente vai ter que a imagem vai ser todo o espaço R2, porque, novamente, porque sempre que a gente pegar um vetorzinho V lá na minha imagem, no meu espaço V, sempre vai ter algum U ligado a ele, onde U tem essas coordenadas aqui, tá certo? Então, a minha imagem é o próprio R2. Nesse caso, a gente tem que, olha, como a imagem é o próprio contradomínio, a minha função é sobreeditora, tá certo? Observe o seguinte, vamos para a letra B agora, né? Na letra B, voltar aqui. Ele quer que determine uma base para o meu conjunto imagem. Gente, preste atenção que esses cálculos algébricos não são tão fáceis. Então, vamos lá. A transformação linear ela pode ser escrita da seguinte forma. Eu tenho que ter de U, né? 1 mais o 2, 2, 1 menos 6, o 2. Então, eu posso separar essa soma, depois colocar o 1 aqui em evidência e o 2 aqui em evidência. Olha só que legal. Então, gente, observa o seguinte.
estou escrevendo T de U aqui como combinação linear desses dois vetores, certo? É isso que está acontecendo aqui. Então, qualquer vetor V igual a T de U, pertencente à imagem, pode ser escrito de maneira única como combinação linear desses vetores aqui. Gente, eu posso verificar que esses vetores, eles são LI, tá? Então, eles geram a minha imagem e eles são LI. Portanto, esses dois vetores formam uma base para imagem de T, certo? Observe também que, considerando a base canônica do R2, B' igual a 1001, a gente vai ter o seguinte: T de 10, calculando aqui, vai dar 12. E T de 01 vai dar 1-3, que são exatamente os vetores aqui da minha base, tá? Pelo teorema, a imagem de T, ela é gerada por T de 10 e T de 01. Lembra que o teorema falava aqui, se esses vetores aqui geram o meu espaço U, então a imagem deles gera o meu espaço V, tá certo? Bem, então para verificar a letra C, ele pergunta o quê, né? Ele pergunta se o vetor W31 pertence à minha imagem. Gente, a gente já tem uma base do meu conjunto imagem, que é quem? São os vetores 1, 2 e 1-6. Então, se o meu vetor W pudesse ser escrito como combinação linear desses dois vetores da base, então é porque ele pertence à imagem, certo? Então, ó, a gente tem que ter 3, 1 igual a alfa 1, 2, mais alfa 2, 1-6, tá certo? Fazendo aqui a multiplicação e somando, a gente obtém esse vetor aqui. Agora, igualando os dois, a gente vai ter esse sistema linear, que é um sistema linear bem simples, né? Duas variáveis, duas equações, a solução dele vai ser alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a 1, certo? Portanto, como o sistema linear tem solução, o meu vetor W ele pertence à minha imagem. Uma outra forma de fazer seria... Não, é a mesma coisa, desculpem. Uma outra forma de fazer é pegar o vetor W igual a 3, 1, igualar a minha transformação linear e tentar chegar a uma solução. Se encontrar a solução é porque ele está na imagem, tá certo? Bem, vamos continuar. Aqui tem uma lista de exercícios que eu deixei para vocês, tá? Para vocês praticarem, né? Essa parte de imagem de transformação, tá? Caso tenham dificuldades, me procurem a monitora, tá bem? Para conseguir fazer aí os exercícios. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nessa aula, né? Para preparação desse material. Aqui o livro da Fernandes e o livro da Franco Neide, tá certo? Assistam a videoaula quantas vezes foram necessárias para assimilar bem o conteúdo, tá certo? A gente trabalhar com transformação linear, como eu já falei para vocês, é a mesma coisa que trabalhar com função, só que nosso domínio contra domínio são espaços vetoriais, tá certo? Assistam a aula, tentem entender bem os exemplos, façam os exercícios, tá certo? E tragam as dúvidas para a nossa aula síncrona, tá bem? Então é isso, até a nossa próxima videoaula.